E é isso aí, galera. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Pacto Global da ONU. Hoje a nossa conversa é de onboarding, então, para explicar para vocês um pouco das nossas iniciativas. Então, como eu estava explicando, pessoal, vou explicar as iniciativas de uma forma resumida, de uma forma até que rasa, tá? Para vocês entenderem o Pacto Global como um todo, sobre o que que vocês podem se engajar, sobre o que que vocês podem começar a se aproximar agora que vocês fazem parte da maior iniciativa corporativa, né, de sustentabilidade do mundo. E vou falar um pouquinho primeiro sobre o Pacto Global, tá? Para todo mundo ficar na mesma página. Então, o Pacto Global, ele nasce lá em 2000, assim, né? Na verdade, Kofi Annan, ele faz um discurso bem legal ali no fim de 99, e aí o Pacto começa a surgir, tomar as primeiras iniciativas em 2000. São traçados objetivos do milênio, são traçados objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Mas a ideia inicial, assim, do Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU naquela época, ele pensava muito que estavam sendo traçados objetivos, mas não fazia sentido restringir a ONU ainda para um clube de empresas, de nações, de empresas não, desculpa, de países, de nações, e não chamar o setor privado para perto, né? Acho que se entendia muito bem quanto o setor privado era importante nessas questões, seja no impacto positivo, seja no impacto negativo que ele poderia gerar, que ele poderia causar em tudo que estava sendo planejado. Então, ele pensa em trazer o Pacto Global e fazer um pacto, né, em que as empresas também compartilhassem desses objetivos e dos valores da ONU. Então, surge o pacto, a gente funciona com uma sede, né, do Pacto Global em Nova York, e aí essa sede ela acaba trazendo diretrizes, traçando diretrizes para a gente poder aplicar nas redes locais. Então, redes locais, o Brasil é uma rede local, por exemplo, tá? A gente tem 65 redes locais, né? E essas redes locais podem dois países, três países se juntar para formar uma rede, mas aí para poder adaptar essas diretrizes e trazer para a realidade das suas regiões, das suas localidades. Tá? A gente está em 162 países hoje em dia. O Brasil, como eu falei para vocês, é uma rede local própria, né? E aí a gente é a terceira maior do mundo e a maior das Américas. Quando a gente diz isso, em números, são 1.900, mas é um número vivo isso daqui, tá, gente? Então, o que eu estou falando para vocês com certeza está desatualizado. Eu acho que já deve estar próximo de 2.000 participantes. Desses 2.000, então, mais de 60 companies. Companies são aquelas empresas que têm mais de 250 funcionários. Pequenas e médias empresas também e organizações não empresariais, tá? Ah, esse slide aqui vale a pena a gente explicar e também entender o que é o pacto e o que não é o pacto, tá? Então, o pacto não é uma auditoria, não é acho que um certificado, um selo de sustentabilidade ou de ESG ou coisa do tipo. Na verdade, o Pacto é uma iniciativa para fazer com que as empresas integrem os ODS em suas estratégias, tá? E que com o pacto que façam isso de uma forma mais rápida, né? Já começamos a fazer isso, Gustavo. Então, que a gente consiga ajudar vocês a fazer isso num formato mais rápido. É, Dentro disso, a gente faz todas as nossas iniciativas voltadas para esses 10 princípios aqui, né? E também voltado aos ODS. Então, vocês vão ver que as nossas iniciativas, elas vão sempre levar esses 10 princípios que se desdobram, né? Se desdobram não, mas estão alocados em quatro pilares, que é de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Vocês, todo mundo, quando faz adesão ao pacto, a mais alta liderança da empresa assina uma carta de compromisso, se comprometendo, né, em respeitar esses princípios aqui, e a gente leva eles muito a sério, tá? Então, esse é o primeiro acordo. Eu falei para vocês que eu ia falar três acordos que a gente tem. Esse é o primeiro acordo que a gente tem no pacto, né? Respeitar esses 10 princípios. Então, nossas iniciativas vão ser voltadas, né, em cima desses 10 princípios e também dos ODS, né? Então, a gente faz iniciativas para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente foca em alguns objetivos, né? A gente indica também que vocês foquem em outros, em objetivos que façam mais sentido
no local onde vocês trabalham, então não precisa abarcar todos os 17, né? Mas vale a pena entender quais a gente impacta diretamente, qual que a gente realmente consegue contribuir com as metas, contribuir de forma quantitativa também, além de qualitativa, tá? Os outros acabam se integrando, assim, a gente acaba conseguindo trabalhar indiretamente com vários deles, mas diretamente qual que a gente consegue contribuir realmente, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais das nossas iniciativas, né? Agora que eu já falei para vocês que a gente tem os 10 princípios e também tem os ODSs como norte, né, para as nossas iniciativas, eu vou falar um pouquinho delas. Quando eu falo das iniciativas, a gente, para ficar de uma forma mais lúdica, mais organizada, divide elas em três pilares, né, que é de conhecimento, engajamento e também visibilidade. Vou primeiro, então, começar pelo de conhecimento, que a gente tem aqui a Jornada ODS, a gente tem o Academy e a gente tem o Portfólio de Conhecimento. Das iniciativas, de todas que eu vou falar para vocês, acho que duas delas são iniciativas que têm um investimento, que têm um valor além do que vocês já contribuem com o pacto. Quando for falar delas, eu vou sinalizar isso para vocês, tá? Mas se eu não falar, é porque está tudo já incluso. A Jornada ODS, por exemplo, é uma dessas iniciativas que já está incluso, que não tem nenhum investimento adicional, tá? Então, a Jornada ODS é um workshop, é como se fosse um curso que dura 6 semanas, tá? Online, ao vivo, em que a gente vai muito ajudar aquelas empresas que estão iniciando ainda nessa caminhada de sustentabilidade, de SD, não fizeram uma matriz de materialidade ainda, não sabem por onde começar, não priorizou os ODS ainda e quer fazer isso, mas precisa de uma ajuda, né, do pacto em relação a isso. É, E aí vocês participam, mas outras empresas também participam junto, então também vale a pena para fazer um networking, para fazer um benchmark, entender como outras empresas estão seguindo, estão fazendo. De repente, uma dificuldade que você está passando, alguém já passou e dá para vocês trocarem algumas figurinhas. A gente gera certificação também para as pessoas que participam, dura 6 semanas, e deixa eu pensar. E a gente abre também as turmas de 3 em 3 meses, tá? Então, a gente teve uma turma iniciando em setembro, a gente já está indo agora para a quinta semana dessa turma. A próxima turma a gente vai abrir em novembro, porque se a gente fosse abrir em dezembro, não ia dar tempo de finalizar, tá? Então, a gente começa em novembro, a próxima turma. Nesse material que eu estou passando para vocês, tem um link de inscrição, então vocês podem se inscrever. A gente tenta não limitar as inscrições, a gente está fazendo esse estudo assim de não limitar as inscrições. Então, Gustavo, pode todo mundo se inscrever? Mais ou menos, assim, pode se inscrever. Coloquem no norte assim de até umas 5 pessoas, no máximo, participar por empresa, porque o Zoom ele tem limite também, né? Então, se a gente for abrir para todo mundo participar, a gente não vai conseguir colocar todo mundo dentro do Zoom. Mas pode mandar para mais pessoas da empresa, coloque ali um norte ali, um limite ali de 5 pessoas, que dá para bastante gente participar. Se de repente alguém ficou de fora dessa turma, pode participar de uma turma que vai começar no que vem. Beleza? Passada a jornada desce, eu vou para Academy. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vai anotando aí que depois a gente conversa sobre elas. O Academy é a nossa plataforma de e-learning, tá, gente? Então, é uma plataforma de learning muito boa, tem muitos cursos de diversas temáticas e diversos níveis de profundidade também. E é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade no mundo, tá? Então, quem pode ter acesso ao Academy, Gustavo? Todo mundo da empresa, assim, de vocês. Basicamente, a gente pega o subdomínio do e-mail de vocês, então esse subdomínio já está cadastrado aqui no nosso sistema, então quem tiver esse subdomínio consegue acessar o Academy. Gustavo, posso, sei lá, disponibilizar só para uma área da minha empresa? Pode. Posso disponibilizar para todo mundo da minha empresa? Pode também. Tá? Então a estratégia de divulgação, como vocês vão querer fazer dentro da empresa, é conforme o que vocês acharem que é mais conveniente. Tá? Ah, Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem cursos que já têm certificação Academy, acho que grande parte dos cursos. E os cursos eles nascem em inglês, que administra o Academy é o nosso global. Quando eu falar global, se acostume que quando a gente falar global, é o nosso escritório de Nova York.
tá? Então, é o Global lá, o escritório de Nova York, que ele administra o Academy. Então, os cursos nascem em inglês, porque nascem por lá. E aí, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai conseguindo traduzir. Então, tem bastante coisa que já está traduzida para o português. Depois eu envio para vocês também uma curadoria de conteúdos que já estão em português e também envio para vocês um passo a passo de como acessar o Academy, tá? Esses materiais vocês podem divulgar internamente também, se vocês acharem necessário, beleza? Depois do Academy, a gente tem aqui o portfólio de conhecimento. Aqui é a primeira iniciativa que eu mostro para vocês, e uma das poucas, que tem um investimento adicional. No portfólio de conhecimento é quando o pessoal levanta a mão e fala assim, pô, será que vocês não podem fazer uma palestra, um curso, um workshop aqui para gente? A gente fala, beleza, a gente pode, temos essas temáticas aqui que a gente já aborda, e conforme a gente, enfim, avança as conversas, o pessoal fala, ah, beleza, vamos falar sobre isso. Falar sobre, sei lá, ambição pelos ODS. A gente conversa, faz reuniões de alinhamento para poder entender também o que faz sentido para a empresa, né? O que faz sentido para a gente abordar dentro daquele assunto, adapta o conteúdo para essa empresa, então faz uma questão mais personalizada e por causa disso tem um valor adicional e também a gente pode acabar indo presencial se for uma demanda para fazer esses cursos, workshops, palestras. Dá para fazer presencial como também dá para fazer online, tá? E aí, como eu falei para vocês, tem um curso adicional, um custo adicional e aí depois tem um link que vocês, se quiserem dar uma olhada, vocês conseguem visualizar também o que a gente já tem disponível. E aí eu finalizo essa parte de conhecimento e avanço para engajamento. Deixa eu beber um gole d'água. Tô num ritmo bom, galera? Tá dando para entender mais ou menos? Beleza. Vou falar agora do Hub ODS, das plataformas de ação e dos movimentos da Ambição 2030. Aqui eu gosto de falar que a gente está começando a entrar numa questão mais temática, que eu vou passar para vocês a partir de agora. Acho que até o CFO Coalition, que depois mais para frente eu vou falar, até ali vai ser questões mais temáticas, tá? Então, vou começar a entrar em como se fossem grupinhos ali temáticos, tá? Primeira questão aqui é o Hub ODS. Então, qual é a temática do Hub ODS? É uma temática regional. Então, o Hub ODS é basicamente quando o pacto vai atuar de forma regional, trazendo conteúdos, eventos, reuniões, nesses 8 estados que a gente tem aqui destacados em amarelo. São Paulo também é um estado que a gente tem presença, mas enfim, nossa sede é em São Paulo, nossas iniciativas acabam iniciando por São Paulo, então não fazia sentido a gente adicionar São Paulo aqui, mas estamos em São Paulo, né? E a nossa ideia é que até 2030 a gente esteja em todos os estados. Então, basicamente, a gente vai para um estado falar sobre uma temática que faça sentido para aquela região. É uma forma também de engajar cadeia de valor, engajar parceiros. Então, Gustavo, nossa empresa tem sede no Rio de Janeiro, mas tem uma forte atuação, uma forte presença, de certa forma, no Ceará, que tem muitos parceiros de lá, tem muitos fornecedores, e eu gostaria, por exemplo, de que os parceiros entendessem um pouquinho mais essa questão de sustentabilidade, mas não faz sentido eles entrarem no pacto agora. É custoso, não é algo que eles têm em pauta. A gente pode colocar eles próximo do RBDS? Pode. Então, o RBDS, não somente participantes do pacto podem participar, como não participantes do pacto também podem estar nos eventos, estar nas reuniões, tá? Então, é interessante nesse sentido. Então, basicamente, a forma que o pacto atua regionalmente e que podem participar não somente empresas que já fazem parte do pacto, como aquelas que não fazem. Então, é uma ótima oportunidade para engajar a cadeia de valor. E aí a gente avança para as plataformas de ação, tá? Então, as plataformas de ação, não entendam plataforma como um software, assim, né? Gustavo, plataforma de ação é um software que eu vou acessar e vou encontrar o que tem ali? Não. Na verdade, plataforma de ação é um ambiente de discussão, tá? Em que as empresas elas vão discutir essas 6 temáticas que estão aqui na tela. Então, vocês podem se engajar na plataforma de Água e Oceano. Gustavo, faz muito sentido para minha empresa essa temática. A gente tem tem ODS que estão priorizados ali
que fazem sentido com Água e Oceano, que estão alinhados a isso. Queremos participar. O que vai acontecer, então, quando a gente participa? Vocês vão começar a participar de reuniões, de encontros, de eventos e até de iniciativas, se vocês se interessarem, né? Sobre essa temática, sobre Água e Oceano, por exemplo, tá? E aí, dentro das plataformas de ação, então, a gente tem uma própria vida ali, um próprio ecossistema se desenvolve ali dentro, sabe? Independente do pacto até. Porque, como eu falei para vocês, tem suas próprias reuniões, tem suas próprias discussões. Então, ontem, por exemplo, teve reunião da plataforma de ação de clima. Era uma reunião que estava sendo presencial, mas também estava sendo transmitida online. E aí o pessoal trouxe cases para apresentar. Então, como que a gente está fazendo aqui da nossa empresa sobre isso? Trouxe uma pauta para discutir, então vamos fazer um painel para discutir essa pauta aqui, tá? Então vai trazendo essas perspectivas diferentes, vai trazendo discussões sobre temas que estão em voga nessa temática, né? E vai avançando um pouco mais nessas discussões. Vocês, como participam do pacto, vocês podem participar de 4 dessas 6 plataformas, tá? E aí, nessas 4 plataformas, vocês podem colocar até 3 pessoas representantes, tá? Então, por exemplo, o Gabriel pode participar com a Elea da plataforma de Água e Oceano, da plataforma de Direitos Humanos, da de Clima e de Ação contra a Corrupção, né? E aí o Gabriel pode estar como representante na de Água e Oceano e na de Direitos Humanos, tá? E outras pessoas podem estar na de Clima, na de Contra a Corrupção e assim por diante. Para vocês se inscreverem nas plataformas, né, e começarem a receber as comunicações delas e serem convidados para os eventos e para as discussões, vocês enviam para a gente por e-mail o nome das pessoas que vão representar, o cargo e também o e-mail dessas pessoas, tá? E daí a gente faz a inscrição por aqui. Podem mandar por e-mail de engajamento ou para o meu e-mail também, conforme eu for mandar esses materiais para vocês, vocês podem responder para mim, que a gente vai inscrevendo. Eu vou passar para vocês um exemplo de plataforma, só para vocês conseguirem entender um pouquinho mais como funciona. Essa é a plataforma de direitos humanos, por exemplo. Eu acho que é a plataforma que a gente mais tem iniciativa. Então, entendam que a plataforma tem seu próprio objetivo, que é fomentar a prática, a valorização e respeito aos direitos humanos, né? Em resumo, é isso. E além disso, ela tem os seus próprios ODSs. Então, ela trabalha ali em cima com ODS de saúde e bem-estar, de igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades. Então, tudo que ela for fazer vai ser muito voltado para esses ODS e também para esse objetivo, para atingir esse objetivo. Então, ela tem outras iniciativas também, né, dentro dela. Tem a de empresas e direitos humanos, tem de inclusão produtiva, tem de empresas e refugiados, e assim por diante. Tranquilo, mais ou menos, gente? Deu para entender um pouco? E eu vou trazer para vocês os movimentos agora, tá? Mas entendam que as plataformas a gente ainda está num ambiente de discussão. Quando eu falo dos movimentos, eles se desdobram das plataformas, tá? Então, o movimento geralmente ele nasce a partir de uma plataforma, né? Mas ele é um ambiente de ação. Então, aqui a gente tem o atual secretário-geral, que é o Antônio Guterres, dizendo que a gente chegou na década de ação, na década de ação. Qual é a ideia, assim, dessa frase? É muito nesse sentido de que, poxa, se a gente só ficar traçando planos, traçando os objetivos e não colocar a mão na massa, até 2030 a gente não vai conseguir nada. A gente precisa realmente colocar a mão na massa, né? E aí a gente tem as plataformas de ação como ambiente de discussão, de sensibilização, beleza, mas não é um ambiente em que a gente coloca as empresas para se comprometerem com metas, né? A gente tem um outro local que a gente faz isso, que são nos movimentos. Eu vou passar para vocês um videozinho, e eu prometo que é um vídeo bom, que explica melhor sobre os movimentos. Ele também faz uma introdução sobre o que são os movimentos e o porquê deles existirem, tá? E aí depois eu falo um pouquinho melhor sobre eles. É um videozinho de uns 4 minutos, mas é muito bom, vale a pena vocês assistirem também, tá? Dá para ouvir o áudio? Tranquilo? Beleza. O
nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. US$ 1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá, então. Gosto desse vídeo, ele explica melhor do que eu sobre os movimentos, mas vale a pena eu tentar explicar um pouquinho mais para vocês, enfim, tentar elucidar um pouco mais as informações. Então, basicamente, com os movimentos a gente tem empresas se comprometendo com metas, né, e fazendo compromissos públicos sobre essas temáticas aqui. Só um segundinho. Então, o que que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem movimentos que são mais, por exemplo, de meio ambiente, que é o movimento Ambição Net Zero, o movimento Mais Água, o movimento Conexão Circular. A gente tem movimentos que são mais pro lado do social, né, tentando dividir em S e D, tá, gente?
Pro lado do social, que é o salário digno, a gente também tem o Elas Lideram, a gente tem o Mente Foco e a gente tem o Raça é Prioridade. E a gente tem mais para governança, a gente tem o Transparência 100%. Quando uma empresa, então, ela fala, Gustavo, tenho total alinhamento com esse movimento, faz muito sentido para a gente aderir a esse movimento, assinar esse movimento, que a gente já está trazendo iniciativas em relação a isso. Podemos? Podemos. Aí a gente coloca vocês em contato com os movimentos, para eles poderem explicar um pouquinho mais, fazer ali uma reunião para apresentar um pouquinho melhor, tá? E conforme vocês avançarem, entenderem que realmente faz sentido, vocês assumem um compromisso público, tá? Mais alta liderança da empresa vai assinar esse compromisso de que ela está se comprometendo em atingir determinada meta que é traçada para a empresa, que vai ajudar na nossa meta global do movimento, tá? Então, eu trouxe um slide, deixa eu ver, deixa eu passar esse daqui. Eu trouxe um slide só para dar um exemplo para vocês, que é o Movimento As Las Lideram, que é para focar em mulheres em cargos de liderança. Então, por exemplo, a gente tem um compromisso que a empresa pode assumir, que pode ser de 30% das mulheres em cargo de liderança ou 50% das mulheres em cargo de liderança. A gente também tem as iniciativas que tem dentro do próprio movimento que a empresa vai ter como contrapartida. Aqui não é só vocês assinarem agora é com vocês, a gente vai fazer a nossa parte também, né? Então a gente vai passar treinamentos, vai passar conteúdos, vai dar um suporte para vocês conseguirem atingir essas metas. E aí, deixa eu só voltar esse slide aqui para falar para vocês. E aí a gente não tem um custo adicional se vocês forem participar do movimento. A gente tem a empresa comprometida, que é quando vocês assinam o movimento, vão receber tudo que está programado ali sobre conteúdos, sobre treinamentos, sobre workshops, sobre plantão de dúvidas, e não vai ter nenhum custo adicional quanto a isso. Agora, tem empresas que falam para a gente, pô, Gustavo, não faz sentido esse material, a gente precisa de uma coisa mais personalizada, a gente precisa de treinamentos um pouco diferentes aqui para nossa empresa. Podemos? Podemos, e a gente tem a jornada premium, que tem custo adicional. Como também tem empresas que falam para a gente, ó, Gustavo, a gente gosta tanto do movimento que a gente quer ser a cara do movimento, a gente quer ter mais notoriedade, mais visibilidade naquele movimento, vamos ser uma empresa embaixadora. Aí a gente tem um terceiro nível, que é o nível de empresas embaixadoras, tá? E aí, quando eu for passar para vocês esse material, vai ter um slide ali para cada um dos movimentos, para cada uma das plataformas, e aí vocês conseguem ver com calma, enfim, entender um pouquinho melhor de cada um deles, tá? O movimento não tem limite de assinatura, pode assinar todos os movimentos, como pode só assinar um, como também pode assinar nenhum, mas a gente, pô, super incentiva para que assinem o máximo de movimentos que puderem. E agora eu avanço para iniciativas de visibilidade, tá, gente? Ainda vou falar de algumas coisas que são um pouquinho mais temáticas, que são geralmente não, que são basicamente as nossas iniciativas para alta liderança. Então, a gente tem o Liderança com Impacto, que é uma iniciativa para mais alta liderança das empresas, tá? Sei lá, CEOs, presidente, diretoria executiva, como vocês chamarem, tá? Basicamente, a gente tem, dentro desse programa, mentorias de brand persona, de LinkedIn, tem troca de conhecimento por conteúdos, que a gente acaba fazendo uma curadoria de conteúdos para mais alta liderança. E também a gente tem experiências aqui, CEOs Roundtable, tem café, jantares, enfim, almoço com outras lideranças que fazem parte dessa iniciativa, para apresentar o que está sendo feito em relação aos projetos que ela tem, né? E também para que elas troquem, né? Networking, façam ali, trocando figurinhas e podendo potencializar o que cada uma está fazendo, tá? Nesse programa aqui, a gente acaba fazendo por convite. Então, conforme vocês vão participando do pacto, vão se engajando nas iniciativas, vão se destacando também, apresentando os cases, a gente acaba chamando, convidando as lideranças para fazer parte do Liderança com Impacto, tá? Mas basicamente é quando uma liderança ela quer ter mais visibilidade, ela quer ter o rosto dela associado a determinado objetivo de desenvolvimento sustentável, o rosto dela
com maior visibilidade dentro dessa jornada de sustentabilidade, tá bom? De uma forma parecida, a gente tem o CFO Coalition for the SDGs, que é basicamente para CFOs. As CFOs a gente generalizou, mas o pessoal do financeiro, então, diretoria financeira, enfim, como vocês chamarem, que a ideia que é poder juntar esse pessoal para discutir como alocar os recursos financeiros para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. É basicamente isso. Então, a gente tem aqui eventos que são a nível nacional, mas também, muitas vezes, a nível internacional. É, Tem reuniões também, então o pessoal, enfim, vai se encontrar, vai se apoiar para discutir sobre isso e também traçar iniciativas, tá? Nenhum dos dois tem custo adicional. E aí a gente tem uma série de eventos que também a gente tem ao longo do ano, mas aqui tem uma agenda do segundo semestre, e agora que a gente já está praticamente em outubro, a gente vai ter só eventos para o fim do ano, em novembro e dezembro, e conforme o evento, né, a gente consegue passar os convites, às vezes a gente consegue ter convite para bastante gente, outros eventos a gente não consegue convidar tantas pessoas, então a gente vai convidando conforme o evento e também conforme a gente tem essa disponibilidade. Tem a comunicação de progresso, tá? Então a comunicação de progresso não deixa de ser uma iniciativa que gera visibilidade e é uma iniciativa que também é um acordo que a gente tem. Então eu falei para vocês lá no começo que a gente ia ter 3 acordos. O primeiro era o respeito aos 10 princípios, o segundo é a comunicação de progresso. Comunicação de progresso, as empresas que aderem ao pacto, elas fazem todo ano uma comunicação de progresso, que é basicamente entrar no nosso site, no nosso sistema, responder diversas perguntas sobre os ODS, sobre os 10 princípios, tá? Em como isso tem sido abordado dentro da empresa, como isso tem avançado dentro da empresa, e conforme ela envia essas perguntas, né, a resposta dessas perguntas, a gente tem um relatório. Esse relatório ele fica público no nosso site. Então, vai ter no nosso site de vocês, como de todas as outras empresas que fazem parte do pacto. Comunicação de progresso. Vocês que entraram agora em 2023, não precisam se preocupar com ela em 2023. Só em 2024. E aí vocês fazem em 2024 referente ao ano de 2023. Tá? E aí a gente vai abrir, então, um período de março a junho, tá? Para que vocês possam preencher a comunicação de progresso, entrar no nosso site e ir ali respondendo. Vamos supor que vocês não responderam de março a junho, tá? Gustavo, a gente não respondeu dentro desse período, o que vai acontecer? Hoje, o status de todos vocês que estão aqui, que acabaram de entrar, é ativo no Pacto Global da ONU. Então, o status de vocês está como ativo. Chegou ali junho, virou julho, vocês não responderam em julho de 2024, o status de vocês muda para não comunicating, que não comunicou o progresso de vocês para o pacto. E aí vocês vão ter 6 meses para comunicar, então vão ter de julho a dezembro para fazer essa comunicação. Então, pensando lá em 2024 ainda, vocês vão ter de julho de 2024 a dezembro de 2024 para fazer a comunicação. Uma vez que fizeram, voltam para ativos. Ah, Gustavo, a gente não comunicou em dezembro, virou janeiro de 2025. O que acontece? Aí vocês vão ser deslistados do pacto, justamente por não se comprometerem, né, em comunicar o progresso de vocês, que é um dos acordos que a gente tem aqui. A gente tem diversos materiais, não é somente vai lá e comunica o progresso de vocês, a gente tem diversos materiais, a gente passa conteúdo, tem vídeo também para dar esse suporte, tá? Para poder ajudar vocês a preencherem isso, tá? Mas isso é uma questão que vai ficar só para 2024, fiquem tranquilos. Comunicação de adesão também. Então, falando de visibilidade, imagino que vocês queiram comunicar a adesão ao Pacto Global da ONU, que vocês queiram colocar isso, seja internamente, seja externamente. Gustavo, a gente pode fazer? Pode. Vocês podem fazer isso. A gente aqui tem diversos materiais nesse toolkit de mídia que já estão prontos, já estão aprovados, que vocês podem utilizar. Tá? Então, tudo que está aqui nesse toolkit de mídia vocês podem já utilizar para fazer a comunicação de vocês. Ah, Gustavo, a gente quer fazer uma coisa personalizada, única da nossa empresa, temos uma equipe de marketing e comunicação super engajada, criativa e ousada para fazer isso. Podemos?
Até podem fazer, tá, gente? Só que a gente tem restrição. Então, se vocês forem fazer uma comunicação que faça o uso da nossa logo, e aí, fazendo uma comunicação do zero, tá? Não aquelas que já estão prontas que a gente já disponibilizou, mas se vocês forem fazer uma comunicação do zero, nova, em que vocês vão criar e vai fazer o uso dessa nossa logo aqui, vocês precisam pedir autorização para a gente. Tá? E aí quem autoriza é o pessoal do Global para justamente entender se está dentro do manual de marca, está dentro ali dos parâmetros que foi traçado para o uso da logo. Essa aprovação pode demorar até 3 semanas para ser feita. Então, se forem fazer isso, coloquem dentro do cronograma de vocês essas 3 semanas. Outro acordo que a gente tem, e é o último, é a contribuição anual. Então, a contribuição anual, ela varia de acordo com o faturamento da empresa, e aqui a gente está com o faturamento em dólares. Então, basicamente, vocês precisam olhar qual é a faixa de faturamento que vocês têm e entender qual é a contribuição anual que vocês vão fazer ao pacto. Daí aqui está tudo baseado em dólares, precisa fazer uma conversão para reais também. Não se preocupem com o integrante do Corb, que quem faz parte do nosso conselho, empresas que fazem parte do nosso conselho, tem um valor adicional. E por isso ali tem uma coluna para integrante do Corb. Mas vocês são participantes ali, então se preocupem com essa coluna de participantes. Outra questão. Gustavo, a gente ainda não recebeu nenhum boleto, não recebemos nada sobre a contribuição anual, o que que a gente faz? Normalmente a gente envia após 30 dias da adesão de vocês, tá? Então, Gustavo, fiz a adesão em 29 de setembro de 2023. Provavelmente ali início de novembro vocês vão receber a contribuição anual. Quem faz isso é o pessoal do faturamento, eles vão enviar para vocês, eles enviam direitinho, podem ficar tranquilos que vai ser enviado. A gente tem aqui também um local onde vocês podem colocar os pontos de contato de vocês, cadastrar os pontos de contatos da empresa de vocês, e essas pessoas são as pessoas que vão receber as nossas comunicações, tá? Comunicações gerais sobre o pacto. E aí dá para cadastrar também a mais alta liderança da empresa, para receber comunicações específicas para a mais alta liderança. Tá? Então, é importante vocês cadastrarem para entender o que está acontecendo aqui dentro, para a gente divulgar uma iniciativa, para a gente fazer um convite, enfim, para a gente falar o que está acontecendo no pacto e vocês irem se engajando, irem participando, irem se aproximando da gente. Então, a gente indica, também dá para colocar o pessoal do financeiro aqui. Então, Gustavo, não sou eu que trato dessa questão financeira, posso colocar aqui a pessoa que faz parte disso? Pode, dá para vocês colocarem ali também. E a gente indica para que vocês cadastrem mais de uma pessoa, realmente, porque às vezes uma pessoa sai da empresa, ou fica de férias, ou a pessoa fica afastada, fica doente, alguma coisa do tipo, e aí vocês acabam não recebendo a comunicação, acabam não participando, fica uma questão esquecida à parte, que ninguém mais sabe como lidar e tem que reaproximar o pacto, daí a gente acaba tendo uma quebra, assim, né, de engajamento e de todas as iniciativas que são feitas. Então, por favor, se cadastrem, coloquem mais pessoas. Aqui a gente tem um videozinho que explica também como fazer isso, tá? Então, dá para vocês fazerem, é tranquilinho. E ali também tem para vocês seguirem o Pacto nas redes, então, por ali a gente também passa bastante informação, tá, gente? Aqui tem uma série de contatos, então foquem no time de engajamento, né? Eu digo para sempre o pessoal focar aqui no time de engajamento, que é engajamento@pactoglobal.org.br. Não somente eu vou visualizar esse e-mail, mas outras pessoas visualizam. Então, às vezes o pessoal coloca uma pessoa do pacto como ponto focal, mas essa pessoa pode sair de férias, pode estar com a agenda super apertada e não consegue responder. Então, colocando no time de engajamento, mais de uma pessoa consegue responder, tá? De repente, o time de engajamento não consegue responder alguma questão, ou é uma questão mais técnica, mais especializada, aí a gente acaba encaminhando vocês para esses outros contatos aqui, tá? Mas, se não quiserem esse meio de campo, que se já quiser contatar alguém, a gente já está disponibilizando aqui para vocês, tá? E é isso, pessoal. Estou batendo aqui mais ou menos o nosso horário. Essa apresentação, então, passo para vocês. A gravação também, vou passar para vocês, tá? Pessoal que está assistindo gravado, então, vou finalizar a gravação. Então, fique à vontade para contatar a gente, para depois a gente conversar com calma,
tá? E eu fico com o pessoal que está aqui, ó, online e ao vivo para a gente tirar as dúvidas.